esse médico que está naquela posição da Marcela de antigamente ali, meio que insatisfeito, infeliz e financeiramente preso ali, convênio, plantão, a questão de concurso. Qual que é o conselho prático, na sua opinião, mais importante que você poderia dar sobre planejamento e organização para fazer essa transição que você fez para um consultório particular, para que ela possa manter pelo menos ou melhorar um pouco a qualidade de vida dela ali no atendimento particular? Felipe, eu falo o seguinte com muita propriedade: busque ajuda. Busque pessoas que já passaram por esse processo, que estão no nível acima que você, que sabem percorrer esse caminho. Enquanto eu lutei sozinha, por mais boa vontade que eu tivesse, eu não tinha conhecimento suficiente para chegar onde eu estou. Se eu estou onde eu estou hoje, eu devo muito, 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 muito a todas as pessoas que estiveram comigo no caminho. Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada médica. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com a doutora Marcela. Marcela está com a gente já, o quê, Má? Uns 6 meses? É, por aí, uns 6 Uns seis, meses. sete meses. É, E está tendo um crescimento muito grande, está tendo um desenvolvimento em vários aspectos. E hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco sobre essa jornada que ela está tendo aqui na medicina, né? É formada pela UFO, com residência em pediatria, alergia e imunologia clínica. E uma coisa que me chamou muita atenção é essa transição que você fez na medicina, né, Mar? Depois de atuar com convênio, plantão, sim, você acabou fazendo uma mudança estratégica e a gente vai entender um pouco melhor o que você fez e entender como que você pode compartilhar um pouquinho dessa jornada com a gente para a gente tirar algumas lições aqui, tá bom? Muito de obrigado, seja nada. bem-vinda e é um prazer ter você aqui. Obrigada, Felipe, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho aí da minha trajetória com as pessoas que ainda estão passando por ela, né, ou que também se simpatizam aí com as trajetórias semelhantes à minha, né, aí no processo. Sem Obrigada pelo dúvida. convite, fiquei muito honrada. É um prazer ter você aqui, Má. E para começar, eu já queria entender um pouco da sua história, da sua jornada. Conta pra gente um pouco, você veio de família que já era de médico, você sempre quis ser médica, Não. o que que aconteceu que você foi parar na medicina? Olha, é até interessante. Na verdade, a minha mãe fez design de interiores, o meu pai é economista, e quando eu era pequena eu queria ser atriz. E eu cheguei a fazer teste para novela, essas coisas, eu queria fazer teatro, eu fazia sapateado, eu tinha uma veia artística muito grande. E aí, em algum momento, eu me desiludi disso e falei assim: "Gente, eu acho que a minha vocação é outra". E eu sempre gostei muito de estudar, então eu estudava muito a área de artes e depois eu comecei a me dedicar muito às atividades escolares mesmo. Isso ali na sexta, sétima série que eu comecei a ter essa visão. E aí na oitava série, eu lembro que eu tinha ali 13, 14 anos, eu decidi que eu queria fazer medicina. Foi meio que um sopro, assim, não foi uma coisa que eu sempre quis ser médica, foi uma transição que eu nem sei explicar muito bem, na verdade, assim, como que aconteceu. Na verdade, eu sempre gostei muito de me doar, de me dedicar às coisas, às pessoas, e nessa idade eu resolvi que eu queria fazer medicina. Eu tenho alguns primos mais distantes médicos, mas não foi isso que me influenciou na decisão. E aí, então, eu comecei a estudar freneticamente, assim, eu lembro que no colegial, né, na época eu passei pelo PAES. Não sei se você lembra, na época que tinha isso, o PAES era uma prova que tinha no final do primeiro, segundo e terceiro colegial. Não era o Não, vestibular. não lembro. Na Eu, minha eu época aqui nas universidades tinham isso, tipo entendi. assim, 2002, 2003. Ah, tá. E aí Não, eu nessa época eu fazia já estava terminando a faculdade, minha ah, querida. É então. outra geração. Então, aí o que que aconteceu? Eu com 14 anos estava prestando prova para medicina, porque eu tinha que fazer uma prova no primeiro, uma prova no segundo e uma prova no terceiro. Entendi. Somava-se as notas,
Se eu tivesse nota, eu não precisaria fazer o vestibular e já entraria na faculdade. Hum. Então eu entrei na faculdade com 16 anos, na Universidade Federal de Berlândia. E aí, antes de eu entrar, eu tinha um ritmo de estudo, assim, de 14 horas por dia, de domingo a domingo. E eu tenho uma irmã 2 anos mais nova, e a minha irmã era totalmente oposta, extremamente inteligente, ficava de recuperação em todas as matérias, eu sentava com ela 2 horas, ela tirava nota 10. Eu morria de raiva, porque eu tinha que ralar muito para tirar uma nota boa. Então, eu passei, assim, com louvor, né, no terceiro colegial, e já entrei na faculdade. E aí, na hora que eu entrei na faculdade, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade a mudanças, mudança de casa, até mudança de telefone, tudo eu não gostava que mudasse. Quando eu entrei na faculdade, foi um grande sonho, mas ao mesmo tempo eu não gostei de ter entrado na faculdade, porque mudou tudo. Então, assim, eu fiquei ali com. Eu era muito imatura, até muito criança, eu nem parecia a idade que eu tinha e estava na faculdade. E E aí, numa onde faculdade relevante, né. relevante, né, assim, extremamente concorrida, e eu me vi lá com colegas da mesma sala de 25, 26 anos e eu com 16 anos. E aí foi onde tudo começou, né, foi uma trajetória que de muita dedicação, né, nesses 3 anos, e que valeu muito a pena ali, onde eu comecei a deslanchar. Mas foi uma decisão totalmente minha, assim, eu não fui influenciada por familiares ou qualquer outro tipo Você de era de coisa. Uberlândia mesmo, né? Sempre fui de Uberlândia, é. Então você não Formei precisou aqui. mudar de casa para fazer a faculdade. Não mudei. Se eu Menos mal, tivesse que menos mudar, eu acho que mudanças. eu não mudaria, porque seria uma mudança a mais. Ia ser muito pra mim naquele momento. Entendi, entendi. Então se você começou a faculdade com 16, você terminou ela com o quê? 20. 22. Caraca, que massa. E aí você terminou e já começou a atuar e não foi para residência, ou É, aí foi? eu na verdade não, eu formei com 22 anos, assim, Que ano que era isso, Má? 2003. Não, 3. desculpa, eu me Não, for não, 2009, é 2009. isso. Eu entrei em 2003, 2009. E aí eu formei muito assim, a gente forma, Felipe, mas parece a impressão a gente forma e ainda tem mais uma escalada para você realmente ser médico de verdade. Então você forma, a impressão que você tem, sinceramente, é que você não sabe muita coisa. Então eu senti a necessidade de até porque eu estava em dúvida da especialização que eu queria fazer, e aí eu trabalhei 3 anos no serviço público, já fiz medicina do trabalho, trabalhei na UAI, que é uma UPA, fazia ambulatórios de todas as especialidades. Ralei, assim, muito, foi ótimo, peguei muita maturidade, né, essa cara de criança que eu tinha, até para ter o respeito das pessoas com quem eu lidava, também foi bom para eu fazer esse tipo de treinamento. E aí eu decidi fazer pediatria. Na mesma instituição, eu entrei na residência, fiz 2 anos de pediatria, gostei, mas eu não era aquilo que eu queria continuar para o consultório, né, eu percebi isso na especialidade. E aí depois eu fiz alergia e imunologia, que foi onde eu comecei o meu consultório ali por 6 anos. 6 anos de consultório, Particular. é assim, com convênios, né. Eu atendia todo tipo de convênio e assim que eu terminei a residência, o meu avô me deu a cota da Unimed, eu lembro que na época ele pagou R$ 50.000 na cota, em 2016, e aí eu comecei. Minha carteira ali de 110% de pacientes Unimed, até que minha agenda ficou lotada. E eu percebi que a minha remuneração pela minha dedicação, pelo número de pacientes que eu atendia, estava cada vez mais inconsistente. Inconsistente, inconsistente. Aquilo que era uma euforia no início, eu fui ficando extremamente reflexiva, pensei em fechar o consultório várias vezes. Antes disso, eu procurei outras alternativas, então eu fiz uma especialização em medicina, em perita médica judicial. Fiquei 2, 3 anos trabalhando na Justiça Federal, junto com o meu consultório, como uma forma de ter uma renda extra ao meu consultório. Então, assim, num mês bom, para você ter ideia, Felipe, vamos falar de valores aqui, eu tirava 8.000 da Unimed, do meu consultório. Então, em paralelo a isso, eu tinha o meu concurso federal do EPSER, que eu passei antes de terminar não, desculpa, logo depois que eu entrei, que eu comecei o consultório, eu passei nesse concurso, era uma vaga só.
estudei, estudei, entrei, passei em primeiro lugar na época, entrei, e foi graças a esse concurso que eu sou extremamente grata a ele, porque logo depois eu engravidei e veio pandemia e foi o que me sustentou durante um tempo. Mas por muitos momentos eu fiquei muito frustrada com a minha especialidade, com a forma que eu era remunerada, com a contrapartida ali do que eu recebia do consultório, sabe. Eu fiquei muito triste, mas eu não tinha ferramentas de como mudar. Isso era uma coisa que me angustiava muito. Caramba, Má, isso foi agora, recente, 2021, 22. É, eu engravidei em 2017, 6 meses depois que eu passei no concurso eu engravidei. E aí eu tive a licença ali de 6, 7 meses, né, o consultório nessa época, pra você ter ideia, Felipe, nessa época eu tirava 2.000 do consultório. Era uma coisa surreal. Então E então assim, o que te salvava era era o o concurso, concurso. que eu ganhava 10.000. Então eu tirava ali 11.000, 12.000 por mês. 2017, 18, 19, dava um plantãozinho ali, outro lá E quais fora. eram os seus maiores desafios naquela época? Meus maiores Porque, desafios, assim, hoje você Felipe, consegue olhar para trás e ver que tinham alguns que existiam, né. eh, os meus maiores desafios é que eu queria crescer e não sabia como. Eu sabia que aquela não precisava ser a minha situação, mas eu não sabia como sair daquilo, é como se eu tivesse com uma visão nublada, escura. E bem ou mal, eu tive uma criação nossa, eu amo os meus pais, uma criação maravilhosa, mas os meus pais sempre foram muito super protetores. E com algumas crenças que foram criações dos meus avós que me atrapalhou muito, 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 muito. Eh Assim, pra você ter ideia, quando eu me casei, eu tive muita dificuldade no meu de estar casada. Eu passei por várias situações ali, antes de eu casei ali, eu tinha 1 ano de consultório. E eu sofri um assalto muito sério, eu fui refém na minha casa por muitas horas com um tiro, eu achei que eu fosse abortar, morrer, né, eles falaram que minha mãe estava morta no carro, no quarto, e eu tive uma gravidez complicada e meu consultório estava recente, e aí logo eu casei depois de 3 meses, eu casei grávida de 7 meses, e eu tive depressão pós-parto, negação do filho, então isso tudo mexeu muito comigo e o que eu queria naquela época era sair correndo e fugir de tudo, eu não queria nada, eu não queria nada, eu não estava bem. Então, eu tive que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha casa, à minha família, aos meus pais, e de repente eu me vi, porque eles levaram tudo, roubaram tudo, a gente ficou zerada, e aí eu já mudei da minha casa que eu vivi a minha infância inteira, e eu já estava grávida, e lidar com todos esses sentimentos que na época eles ficaram gigantescos para mim, um consultório para lidar. Eu não estava sabendo lidar com isso, eu queria que tudo explodisse, assim, ser bem sincera, eu não tinha condição psicológica, emocional para nada. E tinha que ficar forte e sustentar tudo aquilo. E as pessoas, elas não percebiam que eu estava naquele jeito naquela época, né, depois que eu contar: "Ah, mas você estava assim, e eu não pedi ajuda". Então isso foi muito difícil lidar com isso, muita coisa acontecendo. E o Mário fala que eu demorei 3 anos para perceber que eu estava casada nesse sentido, de estabilizar. Quando eu casei, meu pai me ajudava a pagar as contas, Felipe, porque ele tinha acesso ao meu aplicativo do banco, para você ter noção do grau de superproteção. E eu achava bom, porque era cômodo para mim. Então foram muitas coisas que eu tive que me desabrochar, que parece ridículo, fala: "Nossa, mas como assim, Marcela? Como assim que você". Gente, uma criação superprotetora de 2 filhas, de um pai que quer demais, é aquele amor que na época eu achava isso ótimo, mas eu vi o tanto que isso me atrapalhou em desenvolver toda uma questão empresarial, profissional, né, de ser mulher adulta, mãe. Então, foram muitos desafios que eu tive que lidar para estar onde eu estou, né. Muita coisa, muita coisa. E eu não fiz terapia, eu não fiz nada, eu fui dia após dia Construindo. ali construindo isso. Poxa, Má, que legal conhecer essa história, né, eu não sabia desses detalhes aí. Sim, E esses desafios que você enfrentou, provavelmente
são a base do que você é hoje, né. É, sim. Nossa, foi uma coisa que foi um divisor de águas, assim, a Marcela antes e a Marcela depois. O que faz bem pra mim eu trouxe comigo, o que não faz, eu tenho resquícios ainda que eu tô mandando embora ainda, estou no processo final. E aí nesse período que você estava nessa situação, você estava com o consultório, mas faturando pouco, e o concurso te auxiliando. Você tinha o entendimento que você teria que sair dali. O que que qual que foi o seu, sei lá, eu acho que eu sempre falo que a gente tem algumas decisões que a gente precisa tomar, né, É, a gente sabe o que a gente quer e tal, mas particularmente eu não consigo acreditar que o que a gente quer é geralmente o nosso principal fator decisório, o primeiro, por exemplo, mas sim o que a gente não quer mais. exatamente, exatamente. Eu sabia o que eu não queria. É, eu não sabia o que eu queria ainda, mas É, eu sabia o que eu não queria. isso mesmo. Então no seu caso foi a Exatamente, mesma foi a coisa. mesma coisa, mesmíssima coisa. Eu não queria dar plantão na emergência, eu tinha pavor, pavor de dar plantão, mas o meu concurso era o concurso da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, do governo federal, e eu fui alocada para o pronto-socorro de pediatria, e eu não me formei para ser emergencista. Então aquilo lá, por que que eu passei no por que que eu quis entrar no concurso? Porque na época eu já namorava com o Mário, a formação dele é de ser intensivista pediátrico, a gente dava plantão no mesmo dia, era carga horária de 2 plantões por semana, a gente viajava para Uberaba, que é 100 quilômetros daqui. Então a gente ia e voltava sexta e domingo Juntos. noite. Sexta noite e domingo noite eram nossos plantões. Se desse BO no PS, qualquer coisa, ele me descia e me ajudava. Então, isso foi o que me fez manter no concurso, graças a Deus. Então, foi uma ajuda muito grande que a gente conseguiu, né, juntar esses plantões. Mas eu não queria dar mais plantão. Então, como eu não sabia o que que eu tinha que fazer, eu fui tentando outras coisas. Então, eu fiz uma especialização de perita médica judicial, bem ou mal, foi um dinheiro extra que foi legal, mas eu vi que também não era aquilo que eu queria. E aí, um belo dia, e eu pensando juro pra você, eu rodando o feed do Instagram, aí eu vi um patrocinado do José Neto, do acelerador médico, na época ele estava bem mais no início ali da mentoria dele, era uma mentoria menor. E aí eu estava tão desesperada pra mudar, que eu não sabia o que que era, e eu comecei a conversar com ele no direct, ele me respondeu na hora. E falou: "Vamos marcar uma call pra gente conversar?" No outro dia. Falei: "Tá". Ele falou algumas coisas, gostei. "Não, Marcela, então você vai fazer um Pix compromisso de 3.000". 3.000 naquela época era. Falei: "Nossa, vou fazer no escuro". Fiz no escuro, mandei pra ele, entrei na Eagle, que era a mentoria mais individualizada. E aí foi a partir daí que realmente tudo começou a mudar. Começou a mudar. Tudo, absolutamente tudo. Sou extremamente grata a ele, falo isso pra ele, não estou mais na mentoria. Mas, assim, tenho uma gratidão enorme, porque foi graças a ele que a as coisas começaram a mudar. Mas para você ver que a minha crença era de falta de merecimento, de escassez era tão grande, o Felipe, que a vida teve que me dar um puxão de orelha, mesmo depois que eu já estava na mentoria. Em janeiro de 2023, eu sempre tinha sublocado salas, eu nunca tinha olha só, a pretensão, eu achava que era uma pretensão de ter um consultório próprio, que aquilo lá não era para o meu bico. Eu não conseguia me man como que eu ia ter funcionária, secretária, pagar salário de secretária, eu achava aquilo lá um absurdo para mim. "Não, eu vou ter que sublocar uma sala". E aí a dermatologista proprietária da clínica, em janeiro de 2023, ela falou assim: "Marcela, eu te dou um mês para você sair daqui, que eu vou precisar dessa sala, ponto". Aí meu chão caiu. Falei: "Meu Deus, eu vou ter E que". você já estava indo bem ali. Ainda atendia, convênios, mas o neto sempre fala: "Marcela, lei do vácuo, abre espaço na agenda para os particulares". Eu já estava trabalhando a minha mentalidade, mas é um processo, né, não é da É um hora para outra, processo. então a coisa ela vai, lento, mas vai. E aí eu senti que foi um empurrão da vida, falou: "Filha, bora, né, vamos agir. Ou vai ou racha. Se você não toma atitude, eu vou tomar para você, querida".
Então aí eu comecei a olhar outras salas, e aqui em Uberlândia, numa área muito muito próspera, nobre, aqui estava terminando de construir um prédio comercial, salas ótimas e um preço ótimo para eu alugar. Não vendia, né, as salas eram alugadas. E aí eu falei: "Pronto, vou começar o meu consultório aqui". Aí ficou pronto em julho de 2023, sala pequena, 30 metros quadrados. Aí aí nesse processo da obra, né, que eu peguei a sala no esqueleto, montei tudo, eu já estava trabalhando muito a minha mentalidade, eu inaugurei em julho de 2023. No mesmo mês, eu pedi exoneração da IPSER e fui lá na Unimed e fiz a minha carta pedindo a minha saída do convênio. Zero pacientes particulares. Foi em Em janeiro de julho 2023. em julho de 2023, quando Ah, julho. a minha sala ficou pronta lá, Aham. eu contratei uma secretária, pequenininha, recepção, minha sala, zero pacientes, e bati no peito e falei: "Deus, agora ou vai, não tem outra opção". E aí no primeiro mês, que foi em final de agosto, a gente fechou com R$ 28.000. Um saldo positivo, eu paguei tudo que eu precisava e ainda tive lucro, né, naquela época. Então eu vi que aí a coisa começou a destravar mais ainda em mim. Falei: "Poxa, gente, estava muito na minha cabeça e eu me travando muito". E eu vi que a coisa, quando a gente fala que vai acontecer, acontece. E aí, a partir daí, um ano depois, a gente ampliou pela segunda vez, aí o Mário entrou de sócio comigo, e agora a gente está terminando a terceira ampliação, que é uma clínica de mais de 100 metros quadrados, mais funcionários, né, a gente já conseguiu estruturar melhor a Não, parte calma, 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 física. que ainda não chegou nessa parte. Tá. Ainda tem muita coisa dessa Marcela, que foi essa jornada, que a gente sempre fala, né, que esses desafios que a gente enfrenta, mas que a gente tem a coragem de enfrentar, claro, assumindo riscos, né, que nem sempre são tão calculados assim, mas teve alguns pontos que eu acho que chamam muita atenção aí na sua história. Primeiro que você nunca estava sozinha, assim, você sempre teve alguém que já tinha passado pelo processo para te ajudar a tomar essa decisão, no caso o neto, por exemplo. Sim, foi. E isso, te deu mais segurança? Muito mais, muito. Ele blindou a minha mentalidade. Eu não pensei na possibilidade de dar errado. Eu lembro que há um tempo atrás a gente estava conversando, eu e o Mário, e aí ele pegou e falou assim: "Não, Marcela, mas bem ou mal você é casada, você tem a mim, né, se acontecesse qualquer coisa, eu estava aqui com você". E aí eu falei pra ele uma coisa, assim, realmente verdadeira, eu falei: "Olha, eu sei disso, mas eu juro pra você, quando eu tomei essa decisão, em nenhum momento eu pensei que, se desse errado, eu ia recorrer a você. Eu não pensei, eu nem lembrei dessa possibilidade. Eu tomei a decisão já tendo a certeza que ia dar certo e ponto. Ah, se der certo, se não der, eu vou pedir para o meu marido". Não, eu não pensei nisso, de forma alguma. Você tinha que fazer dar certo, era só uma Tinha que questão de fazer, tempo. me virar e ia dar certo. Legal, e aí, assim, dessa época, qual que na sua opinião foi o maior ponto de inflexão, assim, que você o maior aprendizado, vai, dessa época? O ponto de inflexão foi justamente esse, Felipe, foi eu ter tomado uma decisão sem na na minha cabeça, sem nenhuma garantia. Eu realmente tomei essa decisão com zero garantias. Eu vou até falar para você, eu tomei mais na emoção do que na razão. Eu estava tão, eh, Decidida. decidida e tão, assim, eh eh, enfurecida de dar plantões, que eu não queria aquilo para minha vida e eu queria tanto que desse certo, que eu não pensei: "Ai, se der errado", eu tomei a decisão na emoção, mas aí a gente vê que quando a gente decidir é mais importante, na verdade, decidir é mais importante do que acreditar. Eu decidi. Ah, mas não importa, eu decidi. Então, se você decide alguma coisa, a vida, o universo, ele vai Ajustando os corroborando caminhos. para a coisa acontecer. E isso depois eu consegui, eh eh
sumiu aqui o nome. Eu consegui fazer isso para várias outras coisas. Eu coloco uma meta, uma super meta, eu coloco um desafio, acredito naquilo, decido primeiro e a coisa vai. Então o ponto de inflexão é: não espere o momento ideal para tomar as suas melhores decisões. A decisão ela tem que ser tomada em algum momento e com certeza não vai ser no momento perfeito. Cara, que legal isso, né, porque, assim, afinal de contas, qual é o momento perfeito? O momento de agora é o momento perfeito, Mar? Não é, não Não, é. se você comparasse, Sim, aquela época e falasse assim: "Nossa, vou estar nossa. naquela", provavelmente você teria ali um resultado, fala assim: "Nossa, eu quero essa Marcela aqui". Eu nem acreditaria que eu conseguiria, né, que eu teria. Não, Pois é, era mas impossível. mas, é hoje você vê que, assim, esse momento tem os desafios do próprio momento, é o que a gente estava conversando agora antes um pouco antes da gente entrar, né. O que que eu percebi com o tempo? A gente Em alguns momentos, a gente toma algumas decisões realmente na emoção de que as coisas vão acontecer, porque a gente está realmente decidido. E como você falou, eu também acredito nisso, que decidir vale muito mais do que acreditar. Porque a vida eu dei um treinamento na segunda-feira, é uma pena que vocês assistem só a aula gravada da mentoria na segunda, mas nessa segunda-feira a gente falou sobre isso. A vida re ela não recompensa quem acredita, ela não recompensa quem tem a intenção, ela não recompensa quem só quer, ela recompensa quem decide. Exatamente. A decisão, ela está ligada a uma ação, e essa ação, a pessoa que está decidida, você no meu conceito, você estava assim: "Não vai dar errado, eu vou fazer até dar certo". Uhum. E acredito que teve algumas coisas que provavelmente deram errado nesse caminho. Sim. Mas que você estava tão decidido e tão concentrado que você não desistiu, continuou, perseverou e colheu alguns frutos, né, vem colhendo alguns frutos. E aí a gente aprende que em cada etapa da nossa vida, isso é o meu entendimento, né, queria saber a sua opinião, é uma preparação para a próxima fase. Sim. Então essa Marcela de 2023, ela tinha alguns pontos que ela foi lapidada, e aí eu gosto muito da ideia de lapidação que o Pablo Marçal fala. É uma ferramenta muito afiada que você vai lascando assim, sabe? Isso é a lapidação. E Uhum. a gente se lasca literalmente em vários Lascada mesmo. aspectos para a gente se forjar e se desenvolver naquilo que a gente Uhum. precisa para a próxima fase. Sim, sim. Então, o que que você acredita com Não, eu relação a isso? acredito piamente nisso. Assim, quando a gente tá com aquela fome, né, de crescer, a gente quer que tudo aconteça muito rápido. A gente quer tudo no nosso tempo. E aí, se um crescimento ele é muito rápido, sem estrutura, a mesma velocidade que ele sobe, você desce. É igual uma pessoa que não tem preparação financeira ganha na loteria. Rapidamente ela perde tudo. Por quê? Porque na verdade, o dinheiro, ele não vem só pelo esforço, ele vem pela sintonia. Você tem que estar numa vibração que você faça ele vir até você de uma forma mais leve. Mas essa vibração, ela também e ela precisa muito do desenvolvimento pessoal, espiritual, in a sua inteligência emocional, a forma como você trabalha as suas crenças, o seu merecimento. Então assim, gente, eu isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, o dinheiro, ele é uma energia. Então, quando você fala em faturamento, em crescimento, na verdade, isso é a ponta de uma pirâmide gigantesca que você teve que trabalhar. Você tem que ser. Não adianta. Uma pessoa, a Marcela, que ganhava R$ 8.000, não tem como ser a mesma Marcela que ganha 350, que ganha 400. São incompatíveis. Como que a Marcela daquela época ia ter condições de ganhar isso que eu
E eu quero muito mais, e eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda para chegar no próximo nível e faz parte do processo. Então eu acredito muito nisso. Se a gente tem, essa consciência, a gente entende que ela é 1% melhor todos os dias, é a constância de fazer a mesma coisa todos os dias, é a excelência de você trabalhar aquilo todo dia. A coisa ela não vem de graça, mas ela também não pode vir só porque tá ralado, tá sofrido. Não é assim que as coisas vêm para nós. Ela pode ser leve, ela pode ser fluida, mas você tem que estar preparada para receber dessa forma. Eu acredito nisso. Muito bom, muito bom. De toda essa, eh, esse esse recomeço, né, que você teve com 0 pacientes, né, você falou que a clínica fez já um saldo positivo ali no primeiro mês. Uma coisa que eu me deparo aqui, que muita gente tem dificuldades, é desse começo de como precificar o trabalho. Uhum. Eh, quais foram, assim, os pontos que você poderia dar de sugestão para quem está nesse início, indo para o consultório e está ali nessa dúvida? Assim, como que eu vou precificar o meu trabalho? Olha, Felipe, eu tive dificuldade disso no início. Eh, é claro que a mentoria me ajudou, né, porque tinha outros colegas que me ajudaram nisso, mas eu fiz uma pesquisa de mercado na época, né, eu me fiz de paciente oculto, ligava nas clínicas de colegas da mesma especialidade e perguntava: "Ah, o valor da consulta, É o quanto que é o". básico, né, o que todo mundo acaba fazendo. Porque eu fazia isso, entendeu. E aí, como eu não queria ficar por baixo, nem ser a mais cara, eu colocava ali um meio termo. Ô Má, mas tudo bem, hoje você entendeu de uma maneira diferente. Então vamos lá, como que hoje, com o conhecimento que você tem, se você pudesse dar uma dica sobre precificação para essa Marcela que começou lá, Ah, sim. como que você eu não fui claro na pergunta, me Ah, perdoa. tá, desculpa, eu respondi achei que era Como que você fez, né, como você eu é o que fiz. todo mundo faz, aliás, É, é o que eu sim. falo para não fazer É, com foi enfim, mas beleza, vamos lá. na verdade, eu vejo a precificação como a forma como você quer ser vista pelo seu nicho, pelas pessoas que vão te procurar. Uau, Então, se uma pessoa, ela não te conhece, por exemplo, se você não entende nada de vinho, e você vai abrir a carta de vinhos. Como é que você vai escolher você não entende bulufas de vinho. Como é que e você quer tomar um bom vinho. Como é que você vai escolher um bom vinho? pelo Pelo valor. preço, pelo valor, não é? Então, se você quer isso eu falo como eu ajo hoje e diante de, né, enfim, da minha trajetória, mas o que eu quero dizer para as pessoas que estão começando é: nunca seja aquele que A nunca seja o produto mais barato. Mostre o valor que você tem. Se as pessoas não te conhecem, você tem que ter um parâmetro para mostrar o valor. Até porque se você trabalhar com outros tickets, você tem que ter uma porta de entrada que mostre o seu valor. Então, por exemplo, você chega numa loja de luxo, no Hermès, você não tem nem se você quiser, você pode comprar uma bolsa se você não for cliente do Hermès, mas você pode comprar um lenço, por exemplo. E quanto que você vai pagar num lenço do Hermès? 3.000, 4.000, não sei quanto que tá um lenço dormir. É o produto de entrada. Então, se você quer se posicionar bem, uma das coisas que vão mostrar o seu valor é o seu preço. Então, se baseie o seu preço não só pelo seu colega, mas pelo valor que você quer mostrar para as pessoas. Uau, caraca, explicou bem explicado, eu gostei dessa ilustração do vinho. Vou usar inclusive, porque de fato é o que a gente acaba fazendo, né, quando você está Sim. numa carta ali que você não conhece, mesmo quem gosta de vinho e conhece, acaba fazendo um pouco isso, né. Eh, deixa eu te fazer outra pergunta com relação a essa questão da mentalidade. Você falou aí sobre esse desenvolvimento, essa mentalidade escalável, né. Eh, tem algum fator ou algum indicador que você está sempre de olho, que, por exemplo, você entendeu que isso é fundamental para esse crescimento continuar acontecendo?
sim. Na verdade, o que eu olho bastante, Felipe, eh, que assim, para eu escalar, ele tem que ser um processo ativo também, ele não pode ser um processo passivo. Então, por exemplo, eu quero aumentar o número de pacientes, eu quero crescer na clínica. Eu não posso depender só de um tráfego pago e ficar de braços cruzados esperando os pacientes virem. Isso é uma coisa extremamente instável, não me dá confiança, não me dá previsibilidade financeira, porque se acontecer qualquer problema no meu tráfego, meu faturamento vai lá para baixo. Se sua conta bloquear, E já ferrou. aconteceu isso, tô frita. Então, assim, o que que isso é uma coisa que eu acho difícil de fazer e estou começando a fazer, estou treinando, vem dando certo, e isso eu tenho treinado as meninas da clínica também. É a captação ativa de pacientes, é buscar os referidos, é ir atrás daquelas pessoas que são o seu nicho e que muitas vezes, estão no nível de consciência ali 2, 3 e que se você aquece essa pessoa, você consegue trazê-la para você. Porque o que vai medir a escalar a minha clínica, não é só o número de pacientes que eu atendo, mas também a minha taxa de conversão, porque se eu atender 50 pacientes e eu converter 5. Ok, mas e aí? Isso não vai escalar. Então, eu trazer o paciente certo, saber ter esse posicionamento, saber como me portar, até num evento, num salão de beleza, o networking que você faz ali na sua própria vida pessoal, que você vai criando ali uma rede ali de pessoas que te conhecem, que vê a sua postura e que começam a ver a sua clínica como referência X, entendeu? Então, isso eu tenho feito bastante. Que é a prospecção ativa. Prospecção ativa, você se posicionar da forma correta, é uma, né, uma vitrine ali para as pessoas te conhecerem. Mas você não tem vergonha que, como médica, como uma clínica que fatura 500.000 por mês, e chegar num lugar e ficar falando do seu trabalho? Eu tinha vergonhinha, a famosa vergonhinha. Nojinho! Nojinho, ai que nossa, vou esconder lá no banheiro, quero fazer isso não. Que massa! E aí, como que você lidou com isso? Porque eu sei que não é o caso de muita gente, poucas pessoas passam por isso, poucos médicos têm esse trauma, mas assim, como que você poderia ajudar, talvez, É uma por coisa muito coincidência, alguém que natural. esteja ouvindo que passe por isso, entendeu? Tem um colega meu de mentoria, o Wilson, ele é bem bacana também, e aí a gente estava conversando, a prospecção ativa até do acompanhante que está sentado lá na sua recepção, entendeu? Não deixa escapar nada. É uma coisa, Felipe, que você tem que pensar com naturalidade. Você não vai chegar para uma pessoa numa festa que tá mais gordinho e fala: "Deixa eu te falar, você tá meio gordinho, aqui meu cartão, vamos". A coisa você tem que saber conduzir com isso aí tem que ser treinável. Você não vai começar já sendo a pessoa que faz a prospecção master, isso aí é uma coisa treinável. Então você já começa ali, como que eu posso abordar aquela pessoa? Você começa a conversar. É claro que no começo dá vergonha, então isso é uma coisa que você tem que se superar. Você treina no espelho, você treina com o seu marido, com uma pessoa, você treina com a sua secretária, o famoso, você faz um roleplay ali com a secretária. Eu já fiz isso. E aí você, naturalmente, ali, a pessoa que está do lado do avião, né, na poltrona, começa a conversar e aí, aí um assunto puxa outro, aí você mostra uma foto, uma prova social, na academia é um lugar muito bom para fazer isso. Então, assim, é uma coisa que ela vem com naturalidade, entendeu? Por exemplo, eu tenho a mãe de um amiguinho do Pedro da escola, que ela é sócia do melhor salão de beleza aqui de Uberlândia. E eu trabalho com tricologia. Então, ela foi lá na clínica por um outro motivo, e ela tem um cabelo muito bonito, queixou de queda. Eu falei: "Nossa, Kátia, faz o seguinte, você trabalha com salão, né, e tal, eh, faz o seguinte, eu vou te oferecer esse tratamento e tal", porque ela já começou o assunto, "se você gostar, você me indica os pacientes, tranquilo". E aí, ela foi me indicando tanto paciente, inclusive de emagrecimento, fechando protocolo alto. É você ser estratégico nessas pessoas que você aborda, mas isso precisa da pessoa querer, da pessoa se esperar e treinar, né, não é uma coisa que você já vai fazendo ali de primeira. Eu Mas não também sei não se é é o impossível, depois que você pega o jeito, vai tranquilo. é, exatamente isso, e eu não sei se é o mesmo Wilson que a gente está falando, mas esse Wilson
que eu tô, que eu tô em mente. Eu tive lá no evento do Neto esses últimos dias, né? E ele deu uma palestra É falando ele. que é ele, né? Ele deu uma palestra falando assim que quando ele tá ele tem um consultório, só para vocês terem uma ideia de quem a gente está falando, eu vou falar isso porque ele é público isso, né? Sim, Ele tem um consultório de 29 metros quadrados e faz 1 milhão por mês todos os sim, meses, né? sim, E aí ele falou que ter essa mentalidade de vácuo, né? De ter espaço na agenda, dá para ele a oportunidade dele sair de dia durante o atendimento, no meio ali das pessoas que estão ali na clínica, para perguntar sobre o marido, sobre um conhecido, sobre alguém que a pessoa conheça que poderia trazer e convidá-los para consulta juntos. Então, às vezes vem com alguém, um cônjuge, e a pessoa fica lá fora esperando. Não, não, entra aqui na não, consulta também. isso, Entra isso, junto aqui na consulta, né? é, exatamente, ele faz É, isso. então, assim, tem várias formas, mas existe aquele médico, Omar, que tem um certo desconforto em fazer isso, porque ele é um pouco mais daquela linha de sacerdócio, né? Sim, Aliás, essa era uma questão que eu gostaria de fazer para você, porque eu vi que você já quebrou várias dessas crenças. E tem se desenvolvido bastante ainda. Eu acredito que não foi essa jornada não foi simples, né? Você deve ter se deparado com muitas questões internas, crenças fortes ali que você tinha por conta da criação, né, e tudo mais. Mas muitos médicos encontram na medicina a ideia do sacerdócio durante o período de formação uhum, e eles saem da medicina, saem da faculdade achando que eles precisam somente salvar a vida dos outros, sem uhum, salvar de si mesmo, né? uhum. Você teve essa visão já? Você conseguiu lidar com ela ou não? Eu tive, não foi tanto igual, por exemplo, o meu marido, que tem 25 anos que O trabalha Mário, no ele é mais serviço forte, isso eu percebo. muito, muito. Mas eu achava, assim, muito complicado pedir um valor alto de consulta, falar sobre dinheiro com o paciente, isso era uma coisa inimaginável, falar em lucro, né, do que você está fazendo, é como se eu lembro que assim que eu formei, falei: "Nossa, esse negócio ainda bem que eu não mexo com empreender", eu lembro direitinho que eu pensava isso, porque empreender é muito chato, nossa, é muito graças a Deus que eu sou médica, com coisa que são coisas excludentes, né, pelo contrário, mas eu tinha essa visão. Ainda bem que eu sou É, médica, que eu não tenho que mexer com graças a Deus que eu empreender. sou médica fazendo meus 8.000 aqui É, graças com... a Deus, nossa, estou super feliz. Obrigada. Tudo bem, vai. Então assim, agora a o ambiente ele vence, né, então eu vejo isso com o meu marido, tem 25 anos, ele trabalha em hospital particular, mas ele formou e já continuou na UTI da universidade, então aquele ambiente ele sufoca, ele mina, entendeu, é uma erva daninha que entra em você, e se você não quiser muito, aquilo te domina e você não sai, não sai. E como que Ali você rompeu isso, Má? então, eu Você não teve eu não muito, né? tive Você falou, tanto desculpa, isso mas como que você está ajudando o disso. Mário, então? Vai. Com exemplo, com exemplo, O ambiente mesmo. com exemplo. Não adianta falar, santo de casa não faz milagre, falar, falar, falar. Ele vê pelos meus resultados, ele vê pelo que a gente tem construído. Ele tem evoluído, porque bem ou mal, a partir da segunda ampliação da clínica, ele entrou como sócio, né, antes era a gente tinha tudo muito separado, era uma coisa ainda estava meio desorganizada, hoje a gente, né, já juntou muita coisa, né, estamos num propósito mais único, mas ele ainda tem bem mais travas com isso do que eu, bem mais. Estamos na luta aí pra mas vai dar Eu estava certo. pensando aqui, até tô olhando aqui, quando que você começou? Aí eu 25/7. Não, você entrou uns 2 meses antes, né? foi Não, maio, né? não, foi fevereiro, 21/2 de 2025. Ah, foi fevereiro, nossa. Fevereiro, 21/2 de 2025. Eu estava vendo aqui, eu lembro da nossa conversa, porque
eu acho que você estava nesse momento da reforma da clínica. Quem indicou a gente foi a Tamires. Tamires. Tamires, inclusive vou estar lá amanhã É, com eles. Vou estar lá em São Paulo com eles. Amanhã a gente está indo para lá. É, E aí a gente conversou, você estava, acho que nesse momento da reforma, o Mário estava começando com você, mas bem focado ainda no hospital. foi. Foi, a gente na verdade, a reforma terminou em julho do ano passado, foi certinho, um ano Um ano cada, de cada. 1 ano de cada. Mas aí, o que que aconteceu, eu conheço a Tamires da época da mentoria, né, a gente ficou amiga, tudo, e e ela sempre falando muito bem de vocês, da parte de organização, que fez muita diferença na vida dela. E como eu era sempre muito eu keep, né, eu fazendo tudo, eu estava sentindo já muita dificuldade, já estava me sobrecarregando muito. Então aí a gente procurou vocês e, nossa, foi muito bom, muito bom. E aí depois a gente veio pra clínica, né, que antes a gente É começou com a isso. parte pessoal. Da clínica agora. Mas o que eu estava pensando aqui era nesse período, acho que foi então a terceira reforma, então, que você tinha terminado, fevereiro É, desse ano. agora a gente tá terminando a terceira reforma, Ah, terceira tá. Então você tinha ampliação. feito. Não, então você tinha terminado e estava Tinha atuando durante terminado ali a, é, a fase da segunda reforma. E eu acho que, se eu não me engano, pode falar valores aqui? pode. Acho que na época você estava com um faturamento de uns 60, era isso? Na Eu acho que era. Era uns 60, Nossa, Felipe, eu não 70, lembro. eu acho que era. É, pode Dá uma ser. diferença. Deu É, uma diferença, hein? sim. Muito legal. Pô, parabéns, Vilmar. Eu acho que, assim, esse crescimento de vocês, né? Eu tenho visto o Mário mais ativo. São desafios diferentes. Uhum, São momentos diferentes, mas que, assim como os outros momentos que vocês passaram, servem para a gente se fortalecer para os próximos níveis que a gente vai estar, né? sim. Mas esses princípios e valores, né, que vocês têm entre vocês, os quais eu até falei outro dia que eu admiro bastante, que eu te mandei aquela mensagem, eles realmente não podem mudar. Isso é base, né? É base. E isso é o que mantém a estrutura de vocês de crescimento. Não só, como você falou, não é só o financeiro, né, que cresce. É a pessoa que É o cresce, o todo. financeiro, ele é uma Acompanha, consequência. sim. Exato. Então, o crescimento é difícil mesmo. E eu fico muito feliz, viu, de ver esse crescimento, de vocês estarem vivendo tudo isso, que era uma insegurança, né, que você tinha, você estava ali nesse começo ainda, tal, mas assim, olha só como que as coisas evoluíram, né? Não, hoje o que eu tenho assim, é claro que a gente nunca deve estar satisfeita no bom sentido, né, sempre com muita gratidão, porque a gente sempre quer evoluir, quer crescer, quer escalar, mas se eu olhar para trás, num período de tempo muito curto, eu tô numa situação que eu imaginaria impossível para mim. Na época, um médico que ganhava 80.000, nossa, que é isso, né, porra, poxa vida. Hum, era uma coisa Pode falar, não tem problema. saiu sem querer. Era era uma coisa completamente surreal, entendeu? Tinha coisas que eu nem imaginava, era uma falta de merecimento que não se justificava, uma coisa patológica, assim. Eu acho que a gente tem que ter e uma das coisas que mais faz a gente prosperar é ser grata. Eu sou todos os dias eu falo, eu sou grata por todas as coisas que aconteceram na minha vida, todas, as boas, as ruins. Quanto mais a gente agradece, mais a gente prepara o solo para vir mais coisas boas. Exatamente, exatamente. E quais são os próximos passos, então? Bom, a gente tem uma meta ousada para 2026, né, em termos de crescimento, faturamento, ampliar o número de funcionários, uma nova Hoje vocês área. estão com quantos, Mar? Não, eu tenho 2 funcionárias, eu tenho uma secretária e uma enfermeira, mas em breve eu vou contratar mais uma enfermeira e mais uma secretária. E em relação à expansão da clínica, por enquanto a gente já está num espaço legal, então agora é escalar dentro do espaço que a gente tem.
né, com uma meta de faturamento ousada para 2026, mas perfeitamente possível. Então agora nós estamos trabalhando para isso. Sempre com um objetivo maior, que no meu caso é transformar a vida das mulheres, né, meu público é 100% feminino, e eu tenho uma missão com as mulheres muito grande, muito grande. Isso eu tenho dentro do meu coração muito forte. E é por isso que essa área me encontrou, né, não para tratar a doença, né, mas para promover saúde e abundância em todos os sentidos na vida dessas mulheres. E é trazer isso, levar isso para cada vez mais pessoas. Maravilha. E esse propósito é o que faz a gente acordar e É, fazer todo dia, eh, melhor, né, melhorar, com buscar certeza. melhorar. Só para a gente finalizar, tem mais 2 perguntas. Vamos Uma lá. delas é sobre finanças, óbvio, não poderia deixar essa de fora, mas para esse médico que está naquela posição da Marcela de antigamente ali, meio que insatisfeito, infeliz e financeiramente preso ali, convênio, plantão, a questão de, eh, concurso. Qual que é o conselho prático, na sua opinião, mais importante que você poderia dar sobre planejamento e organização para fazer essa transição, eh, que você fez para um consultório particular, não ainda chegando atendendo no nível que você está hoje, mas para que ela possa manter pelo menos ou melhorar um pouco a qualidade de vida dela ali no atendimento particular? Felipe, eu falo o seguinte, com muita propriedade: busque ajuda. Busque pessoas que já passaram por esse processo, que estão no nível acima que você, que sabem percorrer esse caminho. Enquanto eu lutei sozinha, por mais boa vontade que eu tivesse, eu não tinha conhecimento suficiente para chegar onde eu estou. Se eu estou onde eu estou hoje, eu eu devo muito, 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 muito todas as pessoas que estiveram comigo no caminho. Então, é valorizar as pessoas, buscar conhecimento com as pessoas que já estão no nível acima. Então, não faça isso sozinho, procure ajuda, que realmente você vai evoluir anos em meses, em Legal, semanas. Faz total diferença. ótimo, maravilha. E faz mesmo muita diferença, viu. Eh, Realmente tem muito sentido. E a segunda, é a Marcela que entrou na faculdade, que tinha uma visão sobre a medicina, a Marcela que fez faculdade e a Marcela que, saiu e entrou no mercado de trabalho, e a Marcela que está onde está hoje. Como que ela vê a medicina em cada uma dessas fases? O que que você viu que mudou no seu ponto de vista? Eu vi que a medicina, Felipe, antes e como eu te falei, eu via que a medicina era uma coisa que era diferente de uma empresa, era diferente de um negócio. Então, ou eu era médica, e aí eu tinha que me sujeitar às condições que eu achavam que eram normais, que no caso era a prostituição da profissão pelos convênios, e hoje eu consigo ver que a medicina é uma área maravilhosa, escalável, que eu posso gerar empregos com a medicina, que eu posso me desenvolver, inclusive com áreas paralelas dentro da medicina, fazer um ecossistema dentro da medicina. Então, que a medicina, na verdade, ela é alavanca para muitas outras coisas. Você pode fazer um negócio gigantesco e ainda assim ser uma boa médica, ser humana, ser responsável pelo outro, entendeu? Uma coisa não exclui o outro, né? A gente tem muito isso. E eu tinha essa crença, né, o médico que é rico, nossa, que ele fez? Porque alguma coisa aconteceu, por que que eu não sou, por que que ele é? E não. Então, assim, vamos entender que a coisa é uma energia só, é um fluxo só, e a gente entender que faz tudo parte de uma coisa só, eh, aí você destrava, aí você vai. Enquanto você acha que são coisas separadas, você vai enxugar gelo muito tempo. Muito bem, excelente. Obrigado, viu, pela entrega. Uau, eu gostei demais, de conhecer um pouco mais da sua jornada, da sua história. Muito legal as suas dicas. Muito legal mesmo. Que Práticas, bom. né, ali objetivas, eficientes e efetivas, né, de fato.
Conta pra gente onde que a gente pode te encontrar, suas mídias sociais, sua clínica, conta um pouquinho aqui e como que o pessoal pode te achar, a gente compartilha aqui depois os seus, links. Então, hoje eu atendo a minha clínica em Uberlândia, né, Uberlândia, Minas. Eh, eu tenho o Instagram da clínica, que é doutora Marcela Rezende, DRA, Marcela Rezende com 2 Es. Eu faço atendimento presencial e online, mas preferencialmente presencial. E se quem quiser tirar alguma dúvida, quiser falar comigo no privado, estou super à disposição, vai ser um prazer aí ajudar quem tem dúvida e quer saber mais sobre alguma coisa aí do que eu falei aqui no podcast. Maravilha, Má. Muito obrigado mesmo, viu, pela sua entrega, foi um Obrigadão, prazer. Felipe, adorei, viu, foi ótimo. Muito Valeu, obrigada. obrigado pela oportunidade e obrigado a todos vocês, né, por estarem aqui com a gente até agora. É um prazer ter vocês aqui também. Se você achou interessante essa história, deixa aqui um comentário, segue a doutora Marcela também e envie esse podcast para aquele seu colega que talvez precisa ouvir também essa história de motivação, superação que é da Marcela e da família dela. Mais uma vez, obrigado, Má. Foi um prazer ter você aqui Obrigada, e a Felipe, todos, obrigadão. até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.